Finalmente, chegamos ao fim do ano de 2017. Foi um ano difícil para o nosso país. Talvez tenha sido um ano difícil para você. Mas é muito importante lembrar que os finais de ano são sempre tempos de reflexão. Esses últimos dias que faltam para acabar este ano são períodos em que a gente separa alguns minutos e reflete naquilo que a gente imaginou no início do ano e a realidade. E muitas vezes vemos que há grande diferença entre o que pensamos que iria acontecer e o que realmente aconteceu. E se você estiver em um desses momentos de reflexão, vale a pergunta: quantas daquelas metas que você estabeleceu no finzinho do ano passado você realmente conseguiu cumprir? Quantas das promessas que você possa ter feito? Vou estudar mais a Bíblia, vou começar uma academia, vou emagrecer alguns quilinhos, vou voltar a estudar. Quantas dessas promessas você realmente cumpriu? Acredito que não muitas, assim como eu, mas saiba que nós não estamos sozinhos. Aproximadamente 87% da população não cumpre as promessas que faz no fim de ano. E se realmente é assim, se todo ano a gente sabe que vai prometer e não vai cumprir, por que então que a gente promete? E por que de verdade a gente não consegue cumprir tais promessas? E se nós pensarmos que as promessas de início de ano não são as únicas que a gente deixa de cumprir, a coisa vai ficando ainda pior. Por exemplo, as promessas de fidelidade que muitos casais fazem no altar e que depois de algum tempo caem por terra. Mas ainda bem que o nosso Pai Celestial é um Deus que promete e cumpre. Ele mesmo diz: pois eu não sou homem para que minta e nem filho do homem para que me arrependa. Porventura, falaria eu e não cumpriria? Damos graças então, porque o nosso Deus é um Deus de palavra. Mas será que é errado prometermos e não cumprirmos? Você vai saber de tudo isso no programa Vida Mais Viva, que está começando agora. Fique com a gente porque a entrevista está imperdível. Este é o programa Vida Mais Viva. Que alegria imensa estar com você mais uma semana, e hoje a gente está comemorando, na verdade, o início do novo ano 2018. Na verdade, o dia não é hoje, mas a gente está muito feliz porque o ano de 2017 está se encerrando e um novo ano com novas bênçãos, novas oportunidades se descortina na nossa frente. Mas o que você e eu vamos fazer desse ano? É um livro em branco, são páginas em branco que nós vamos escrever. O que você vai escrever nessas páginas novas? É sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Mas antes de nós falarmos, eu quero falar para você falar com a gente. Como é que você que nos assiste pode conversar com a gente do programa Vida Mais Viva? E já de antemão eu mando um abraço especial para você que tem mandado mensagens sempre de incentivo e de gratificação para nós. Saiba que, primeiro, que toda a glória deve ser dada a Deus. A gente fica feliz porque a gente faz com muita oração e muito carinho esse programa para você. Mas você que está nos assistindo, como é que pode fazê-lo? Entra lá no Facebook, curte, comenta, compartilha e deixa o seu comentário, a gente vai ficar tão feliz. No YouTube você pode se inscrever-se, né, que é o correto, e aí você vai receber as atualizações e ver os programas anteriores e ajudar a divulgar e fazer parte desse ministério. E também você pode ir lá no nosso blog, novotempo.com/Vida Mais Viva. São todas as formas que você tem para falar conosco. E nós vamos falar com você agora. Na verdade, eu já falei bastante, agora quero que os nossos parceiros e companheiros falem um pouquinho com vocês. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Satisfação estar com os amigos aqui. É muito bom participarmos e agora, esse ano que se inicia, o ano 2018, eu espero que seja um ano repleto de bênçãos e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom, prazer estar com os amigos. Na força do Senhor Deus, estamos virando aí as últimas páginas de 2017, né? E esperançosos de que 2018 seja um ano de bênção, de proteção para todos nós, sua família. É o nosso sincero desejo. Todo início de ano, a gente se enche de expectativas, a gente é inclinado a fazer um monte de promessas. Mas o que é que tem no início do ano que nos motiva a fazer promessas, sendo que a cada dia é uma nova oportunidade? Por que a gente espera o final de ano para ficar fazendo esse mundo de promessas? Eu creio que tudo que é novo
é uma oportunidade para a vida. Então você sai de um ano, entra em um outro ano, traz uma perspectiva boa, né? Uma expectativa boa. E não é ruim você ter uma expectativa. A expectativa está muito ligada à esperança, esperança por aquilo que é bom, né? Expectativa por aquilo que é bom. A questão é você prometer algo e não conseguir colocar em prática aquilo que você prometeu. Eu acho que essa é a questão. Acontece muito, Acontece. O fato de você ter a perspectiva é saudável. Se torna doente para as emoções humanas quando aquelas expectativas não se colocam em prática, né? Não temos condições de colocá-las em práticas. Por que a gente promete tanta coisa e não consegue cumprir? Essa expectativa do novo, de fato, nos leva a fazer promessa, porque nós temos sonhos. O problema é quando a gente começa a querer ir no próprio muque e em cima de um período que não é bem o plano do Senhor Deus para nós. E aí a gente pode se decepcionar. Quando a gente olha na palavra de Deus, Deus não tem um projeto de ano, Ele tem um projeto de dia. Então é bom pensar, inevitavelmente, estamos pensando em 2018. O choro pode durar Vai uma noite. Vai acontecer muita coisa, mas vamos pensar no ano novo fatiado em 24 horas, em dias. É isso que é o plano de Deus para nós. 8 horas eu durmo, 16 horas para ficar dentro de um plano saudável. Não é? Isso mesmo. Se eu dormir 8 horas, eu tenho 16 horas para viver nessas 16 horas a realidade e também os meus projetos de vida. Então, Jesus Cristo, ele pensou em dia, ele disse, basta para cada dia o seu mal. Então, a gente não tem que fazer planejamento a longo prazo? Claro que temos que fazer planejamento, né? Ninguém consegue viver sem planejamento. Então, você vive uma utopia, uma quimera. Viver sem planejamento é completamente constrangedor para o ser humano. Entretanto, não significa que os seus planos darão certo. Aí existe a diferença entre a promessa e o planejar. Aquilo que você promete, você precisa cumprir. Isso é bíblico. A palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5, nos diz o seguinte, que é melhor você não prometer do que prometer e não cumprir. Para ter uma organização de vida, há necessidade do planejamento. Agora, para ter organização de vida, não há necessidade de promessas. Agora, planejamento, sim. Na verdade, a gente tem que ter metas para o dia, metas a médio prazo, metas a longo prazo, mas não significa que elas não vão modificando ao longo do tempo, né? O próprio Jesus Cristo, ele disse o seguinte, né? Ele falou, por que andais ansiosos quanto o dia de amanhã? Então, não adianta você prometer algo quanto ao amanhã se você nem tem certeza do amanhã, que vai chegar o amanhã. Mas você pode planejar quanto ao amanhã, né? E os planos são saudáveis para a organização da vida. Que prejuízos a gente pode dizer, se é que há, em prometer e não cumprir? Diz que existe uma diferença marcante entre desejo e vontade. O desejo, então, é um querer passivo, enquanto vontade é um querer ativo. Eis onde as pessoas normalmente esbarram, onde está a diferença entre pessoas que estabelecem metas e chegam lá e as pessoas que só têm sonhos. O querer passivo é desejo. A maioria deseja. Ai, como deseja, né? As pessoas que têm vontade, elas partem para a ação, em cima de um planejamento. É por isso que, então, parte das promessas não é cumprida. Porque muitas ficam somente no desejo. Eu quero, o ano que vem, eu quero emagrecer, eu quero fazer exercício, eu quero fazer o ano bíblico, eu quero ir mais à igreja, mas fica só no campo das ideias, né? Nem estabelecem as metas adequadamente, porque às vezes colocam numa projeção de futuro muito longa, sem perceber quais são as ferramentas que têm. Não organizam a mente, de onde eu vim, onde eu estou, qual é o meu estado atual, quais forças que eu tenho, quem pode me sustentar desde o ponto de vista de assessoramento intelectual ou mesmo financeiro para eu chegar lá onde eu quero, de algum aprimoramento técnico para eu alcançar. Sentar, planejar
consideravelmente. Hoje nós temos aí, isso aqui é praticamente o raciocínio do que chamo hoje de coaching, né? De onde eu vim, onde eu estou e onde eu quero chegar. Só isso? Não. Quais são as ferramentas que eu tenho para chegar lá? Isso, acho que tem até uma vertente da psicologia que se usa muito nas empresas, né? Uma vertente da psicologia organizacional chamada análise transacional. A análise transacional, ela dividiu as pessoas em 5. As pessoas derrotistas, as pessoas fracassadas, né? Depois tem o grupo das pessoas que não querem pagar o preço, são as pessoas não vencedoras. O primeiro grupo chama-se pessoas perdedoras. Essas não têm plano, elas não querem saber. É o deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Estão ali, pesos mortos. Segundo grupo, são as pessoas planejam, mas não querem pagar o preço. São pessoas não vencedoras. Interessante, essas metas poderiam ser alcançadas, elas só não querem pagar o preço. Elas não se organizam para isso. Tipo, eu vou concluir um curso superior, quer ver como eu vou? E para. Quero ser um pai melhor, quer ver como eu vou ser? Um marido, uma esposa melhor deste ano. Isso, mas não faz nada para isso. Não lê, não se informa, são pessoas não vencedoras. Pessoas escaladoras fazem projetos, mas elas querem conseguir isso sem ética. Sorrupiando, passando a perna, fazendo atalhos. Também não é o ideal. Também não é o ideal. Pessoas vencedoras. Elas projetam, elas têm planos, mas elas são unilaterais. Esses planos são tão somente materiais. Eu me proponho a isso, aquilo e tal. Aí elas vão esquecendo saúde, relacionamentos significativos, relacionamento com Deus. São éticas, hein? Ela não é antiética, mas ela sacrifica coisas que são importantes. Isso, você não pode falar isso aqui delas do ponto de vista ético. Só que são pessoas unilaterais. E, por fim, a análise transracional diz que nós temos as pessoas triunfadoras. Essas fazem projetos de vida em cima de uma visão holística ou total do ser humano. Zelo pelo físico, zelo pelas emoções, zelo pelas relações, zelo pelo lado espiritual e emocional. Você só organiza a vida se você tiver uma visão do homem total. Isso é a Organização Mundial da Saúde. O ser humano é bio, psico, sócio, espiritual. É o sucesso sustentável, né? Soren Kierkegaard, um filósofo, em seu livro Tremor e Temor, ele diz o seguinte, que o ser humano ele é carregado de promessas. E ele é carregado de promessas justamente por causa do medo, e esse medo nas promessas é acompanhado pelos desafios. Então, por que prometemos, ele diz? Nós prometemos pelos desafios existentes. Ninguém promete se não há um desafio. Porque se não há desafio, você cumpre normalmente sem prometer. Quando há desafio, você tem um risco nessa trajetória e a necessidade, então, da promessa. E ele diz o seguinte, esse grande filósofo, teólogo, ele diz o seguinte em seu livro, ele fala assim, olha, a verdadeira essência da conquista de algo que se promete está no planejamento. Ele fala o seguinte, que o planejamento não está no externo, o planejamento está interno. E Soren Kierkegaard, ele encerra dizendo o seguinte, que o planejamento, ele pode até ser um desafio, mas é um desafio palpável, diferente da promessa, que é um desafio que você não tem, você não sente, você não pega, porque é algo que há de ser. Vocês acham que essa questão de tanto prometer e não cumprir tem que ver com a sociedade moderna em que até as coisas que a gente tinha como indissolúveis já não vale mais nada? Por exemplo, a gente casa e a união deveria ser para sempre, né? O que Deus uniu não separe o homem. Mas as pessoas relativizam tudo, ou casar, descasar, casar, descasar, e outras coisas que a gente tinha como perenes já não são mais. Vocês acham que tem a ver com essa questão da modernidade, o fato da gente não cumprir? No passado se cumpria mais promessas? Uma vez eu vi uma palestra sobre a influência dos descartáveis na vida do ser humano. Usa e joga fora, né? Sem muito compromisso com o duradouro, né? Nós vivemos uma sociedade hoje relativista, né? Nós estamos aí hoje com princípios
que fizeram a sociedade mais duradoura em termos de valores, estão sendo questionados, não é? A gente olha para todo lado aí, hoje é esse chama-se a desconstrução. Gente chegando, metendo a marreta das suas convicções pessoais em cima de valores e princípios que balizaram a sociedade. Então as projeções hoje elas tendem a ser o mais curtas possíveis, não é? Esse não atingimento de promessa que as pessoas se fazem e experimentam a frustração, isso é terrível, hein? Terrível. Você vai mexendo com o emocional, colocando as pessoas dentro de um balaio de frustração e fazendo com que elas ficam pessimistas. E a idade moderna foi a idade da busca pelo norte. O norte, para você chegar a um norte, você necessita de um código ético, né, esse código moral, princípios imutáveis, e você promete, você planeja em cima desse código. A pós-modernidade, esse relativismo que o Muniz muito bem tocou, lembrou, esse norte não existe mais. Então, porque quem é o norte? São as suas convicções pessoais. Que é diferente do seu norte, que é diferente do dele, cada um tem o seu. Aí não existe mais um código ético, moral, uma regra que eu possa me basear e ser aquilo, a minha mola mestra, para dar continuidade aos meus planejamentos e até promessas, né? E os desafios que nós temos pela frente. E já que a gente não quer ficar também, falou tanto só do campo das ideias, que muitas vezes não se convertem em ações e aí a gente não vira triunfadores, eu quero ser mais prático agora, mais prática. Então eu queria perguntar para vocês, como é que a gente consegue estabelecer metas, então, já que a gente não vai estabelecer, entendemos que promessas a gente não deve fazer, a gente deve fazer planejamento, estabelecer metas. Como é que a gente estabelece metas que vão fazer a gente vencer, que a gente consegue metas que a gente possa alcançar? Como a gente deve fazer um planejamento agora prático? Como a gente deve fazer um planejamento que funciona? Acho que o Maurício tocou muito bem há pouco sobre a realidade humana, né? As ferramentas que nós temos. Ninguém avalia hoje o que está disponível para que alcancemos aquilo que foi planejado. Ele é um especialista nessa área, mas observando a vida, vendo, eu creio que a melhor forma para alcançarmos aquilo que planejamos ou aquilo que prometemos, nós podemos até prometer, mas temos que cumprir, né? Há necessidade de nós avaliarmos as ferramentas que estão em nossas mãos e colocar em prática essas ferramentas, que são muitas, né? Cada um com as suas particularidades, mas são essenciais para o desenvolvimento e o alcance das nossas metas. Como é que você vê, professor Muniz, essa situação? Metas precisam ser mensuráveis. Na medida em que eu avanço em direção à minha meta final, eu preciso ir mensurando se eu estou alcançando essas etapas. E elas precisam ser de curto, médio e também de longo prazo. Mas elas precisam ser mensuráveis. Elas precisam ser claras de serem realizadas. Eu quero estudar mais a Bíblia. É muito vago, né? Eu tenho que partir para o dia a dia, no caso, né? Eu quero começar esse ano, me disse um rapaz, para 2018 eu preciso retomar meus estudos, que eu preciso terminar o ensino médio e então fazer uma universidade. Falei, ok, isso é possível? Sim, é possível. Dá para você dizer quando você quer começar? Sim, então escreve. Tem que escrever o que você quer. Se você escreve, é como se você vai jogando compromissos naquilo ali, não é? Então, eu sentei-me com ele já por 2 vezes, ele definiu, está definido, está todo animado, está todo empolgado. O que está fazendo por isso? Ele começou já a fazer reservas financeiras para isso. O objetivo dele, nós traçamos o plano, é que em 7, estourando 8 anos, e isso passa assim, eles sejam um profissional, no mínimo com ensino superior, concluído. Ora, jovem, inteligência mais do que suficiente, só não consegue isso no nosso país se ele não quiser, ok? Ele já está num grande centro, ele tem um trabalho para lhe dar uma sustentação, então isso são metas possíveis de serem alcançadas, não é?
É diferente do cara dizer, não, eu vou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou terminar um mestrado em Harvard. Ah, meu, aí é preciso saber se realmente é possível, você vai ficar só no sonho. Então as metas, elas têm que ser metas reais, possíveis de serem alcançadas. Mensuráveis, né? Se não, mensurar, senão eu vou ficar no não vencedor. Ah, não consegui. No sonho, né? É, Também no queria sonho. ir para Harvard, não consegui. Aí você fica só no lamenta, né? O Maslow chamou isso de necessidades especiais, no topo da pirâmide. Você gostaria de falar alemão para entrar fundo na teologia alemã? Sim, sem dúvida, né? Mas está no topo de Maslow, aqui em cima. Então, para que sonhar com algo que fica impossível para nós? A gente já não alcança metas mensuráveis e possíveis, vamos ficar sonhando além daquilo? Além. Eu quero ser um melhor pai e mãe. Então vai ler. Procura saber onde tem alguma palestra, sai do desejo e parte Ação. para a vontade. Isso, é assim que os planejamentos acontecem. Recapitulando então, metas a curto, médio e longo prazo, mas antes de você só ficar perseguindo a de longo, persiga primeiro a de curto e a de médio, metas mensuráveis, não é verdade? Para que a gente possa ir medindo e ao longo do ano, não ficar esperando só dezembro para ver o que conseguiu e não conseguiu, né? Ao longo do ano você vai fazendo reavaliações e reavaliações e reavaliações. Existe algum prejuízo espiritual com prometer e não cumprir? Eu creio que antes de nós entendermos esse lado, é necessário saber o que Deus tem para nós, né? As metas do Senhor. Primeiro, eu não consigo acreditar nesse negócio de sonho de Deus. Deus não sonha. Quem sonha é o ser humano. Deus, quando você coloca Deus como Deus tem um sonho para você, não. Deus sabe todas as coisas, Ele é eterno. O homem que é limitado, ele sonha com as coisas. Agora, Deus não, Ele já sabe a tua vida, do seu nascimento até o seu último dia nessa terra, e já está tudo planejado pelo Senhor, a sua vida nessa terra, e depende de você em muito em cumprir esse planejamento, servir, porque você tem um livre-arbítrio para escolher ou não, né? Mas ele, como um pai, também poderia ter um desejo, assim como você também tem sonhos ou tem planos para o seu filho? Sonho é diferente. Sonho é aquilo que você estabelece sem o compromisso de cumprir com aquilo. É o desejo. É o desejo. Deus, ele já sabe o que vai acontecer, senão ele não seria eterno, né? Esse é um ponto. Agora, Deus tem planos para os seus filhos, que é diferente de sonhos. Sim. Né? E os planos de Deus sempre são bons planos para os seus filhos. O homem pode cumprir com esses planos, ele pode tomar posse desses planos, ele pode, como também pode não tomar posse dos planos de Deus por sua escolha. Pela uma escolha errada, uma escolha errônea que ele tomou no caminho da sua vida. Então, na área espiritual, quando você faz uma promessa espiritual, e aí vem a sua pergunta, quando você faz uma promessa espiritual, eu creio que ela não deve ser feita se você não tem segurança espiritual o suficiente para entender o que é Deus, os planos de Deus para a sua vida e colocá-los em prática. Se você é capaz de colocar em prática aquilo que você prometeu ao Senhor, então faça. Se não, apenas planeja e trabalhe nesse planejamento de conquista. Eu, como pastor, as pessoas me procuram às vezes, falam, pastor, então nós estamos entrando aí no novo ano, eu quero esse ano fazer o ano bíblico, ler toda a palavra de Deus. Aí ele começa a ler em janeiro, chega lá em fevereiro, já parou tudo, você entendeu? E entra em depressão espiritual, eu prometi e não cumpri. Faça um planejamento, é isso que o Muniz colocou muito bem, escreva algo palpável, mensurável, não fica nessa relativação do homem. Eu vou ler hoje 6 capítulos da Bíblia, 7 capítulos, vou ler 3. Não, leia aquilo que você sente no seu coração, que dá vontade de ler, leia. No outro dia, se precisar ler 4, você lê 4, você lê 1. Não fica preso a um sistema estabelecido por regras humanas e deixe que as coisas aconteçam da maneira de Deus, da forma de Deus, vai ter muito paz no seu coração. Agora eu gostaria que vocês deixassem em um segundinho
uma mensagem de início de ano para as pessoas que estão nos assistindo. A minha mensagem é a seguinte, que esse ano de 2018 seja um ano de bênção na sua vida. Eu espero que em Deus você consiga galgar todos os sonhos que você estabeleceu e coloque esses planejamentos para que você alcance. Deus tem bons planos para a sua vida e tenho certeza que se você caminhar no Senhor, você terá muito sucesso. Eu quero deixar para você do sábio Salomão. Mente rara que já andou nesse planeta aqui. Provérbios 16, verso 1, olha o que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Por isso que ele falou, os planos de Deus para nós são os mais lindos. E é bom que a gente procure saber dele, através do Espírito Santo, quais são esses planos. Normalmente está aqui na sua palavra. Sempre, como disse Tiago, dizendo, se o Senhor quiser, isso vai acontecer. É vida nas mãos do Senhor. Feliz ano novo para vocês. Obrigado. Para vocês, pastor Chaguri. Obrigado, feliz ano novo. Muitas bênçãos esse ano de 2018. Obrigado pra pela parceria, nós. né? Com certeza. Aqui, foi um ano muito engrandecedor, eu agradeço mesmo pela companhia aí de vocês, por tanto aprendizado, e 2018 a gente segue junto, não é verdade? É isso aí. Amém. E agora para você, amigo querido, eu quero deixar umas palavras que Deus usou para abençoar o povo de Israel por intermédio da boca de Balaão, mesmo quando ele não queria abençoar. E está escrito em Números 23, capítulo 19. A gente pode fazer promessa e não cumprir, mas sabe quem não mente? O nosso Deus. E esse texto diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Prometeria, em outras palavras, e não cumpriria? O nosso Deus é um Deus que cumpre as promessas. Ele pode prometer, porque ele cumpre. Você e eu vamos fazer planos e direcionados pela maneira certa, direcionados na direção de Deus, a gente vai conseguir chegar ao final do ano de 2018 cumprindo as nossas metas. Fique com Deus e até o próximo programa.